Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome nessa noite, adoramos o Senhor, entoamos canções para magnificar o Teu nome, e agora, Senhor, nós desejamos de todo o coração ouvir o conselho da Tua palavra, trazido, Senhor, à luz da Escritura e no poder do Espírito Santo. Nós pedimos por esse grande milagre de fé, que só o Senhor pode realizar, e o Senhor, por Tua misericórdia, venha a nós, iluminando a nossa mente, retirando as nossas resistências e fazendo do nosso coração um ambiente pronto para acolher a Tua palavra com alegria. O Senhor sabe da necessidade da nossa alma, então nós pedimos que o Senhor venha e traga o recurso, o alimento, a estrutura que nós precisamos para continuar vivendo para a Tua glória. Nós pedimos isso no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, quero os convidar para a Escritura Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vamos abrir o texto, e eu quero, nessa passagem aqui de 2 Coríntios 6, do verso 14 até o 18, trazer para os irmãos uma palavra a respeito de separação do mundo. Então, nós queremos usar essa noite para falar um pouco desse assunto. Nós vamos ver primeiro o que significa a palavra mundo na Bíblia e vamos procurar entender, à luz da Escritura, o que significa a separação do mundo. Irmãos, esse assunto é da mais absoluta necessidade. A separação do mundo é, inclusive, uma das evidências da obra do Espírito Santo no coração. Em outras palavras, se você quer conhecer uma pessoa que de fato é regenerada, pelo fruto que redunda na separação ou na proximidade com o mundo, é que nós percebemos se uma pessoa possui a graça salvadora ou não. Esse tema também, de relance, ele toca em um outro problema que acaba assolando o coração de todo aquele que é de Deus. Eu falo da tendência ao hedonismo, isto é, aquela busca incessante por prazer, por entender a vida apenas em termos daquilo que lhe é agradável, aprazível. E muitas pessoas, em nome desse hedonismo, às vezes acabam adotando uma mentalidade mundana e vivendo como se não fossem do Senhor. Essas pessoas optam por uma cruz leve, elas evitam a autonegação, elas acreditam que a fé cristã é completamente compatível com você ir a qualquer lugar, manter qualquer tipo de amizade, assistir qualquer filme e ainda assim ser fiel ao Senhor. Então é desse assunto que nós vamos tratar. Nós vamos ler 2 Coríntios 6, do verso 14 ao 18, mas de fato o versículo de onde eu estarei tirando o tema que eu vou desenvolver com os irmãos está no verso 17. Então acompanhem comigo a palavra do Senhor que diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, amém. Como eu disse para os irmãos, nós vamos falar a respeito de separação do mundo. O versículo de onde eu estou extraindo o tema da nossa mensagem é o 17, especialmente a primeira frase do verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Então nós estamos tirando especialmente daqui a nossa meditação. Começou um barulho esquisito aqui. É do meu microfone? É da caixa de som.
Eu tenho um problema, viu, irmãos? Desde o tempo que eu dava aula, eu nunca consegui falar com barulho. É por isso que eu era campeão de expulsar alunos de sala de aula. Então, eu vi uma pessoa começando a conversar, isso já me desconcentrava. Então, barulhos são o meu ponto fraco. Eu acho que eu nunca fui um grande professor, porque eu não conseguia interagir muito o conhecimento na sala de aula com gente conversando, gente se levantando, saindo. Eu ainda hoje continuo com a tendência de querer expulsar a gente, né? Mas eu não posso mais fazer isso, né? Porque eu não sou mais professor, eu sou pastor agora. Então eu tenho que apelar aos irmãos para ficarem comportados, apelar ao pessoal da mídia para tomar cuidado com esses barulhos, para não interromper a hora da pregação. Pode deixar desligado, pastor. Muito obrigado. Como eu disse para os irmãos, eu estou extraindo o meu tema da primeira frase do verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Esse versículo aqui, ele pode ser encaixado na estrutura de todo o parágrafo. Se você pensar, por exemplo, no verso 14, ele fala assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por que eu não posso me colocar em julgo desigual com os incrédulos? Porque o Senhor ordenou: retirai-vos do meio deles, separai-vos do meio deles. Continuando a leitura. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Resposta: nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Resposta: nenhuma. Vocês estão vendo que todas as perguntas do apóstolo Paulo já trazem as respostas embutidas. E a conclusão dele é essa: retirai-vos do meio deles, separai-vos, e aqui ele está citando um texto do Antigo Testamento. Como eu disse, o objetivo é usar essa passagem para pensar um tema maior, da mais absoluta importância, que é a separação do mundo. E eu vou fazer isso através de algumas perguntas que vão orientando aqui o nosso pensamento. Primeira pergunta é: o que significa mundo? Então nós estamos falando que nós vamos falar a respeito de separação do mundo. É necessário então definir o que queremos dizer com mundo. Em primeiro lugar, quando nós falamos de mundo, evidentemente nós não estamos falando da criação. Nós não estamos falando do sol, da lua, das estrelas, dos mares, das montanhas, dos vales, das planícies, porque a criação em si é uma dádiva de Deus. A palavra de Deus no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Em Romanos 1,20 é dito que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua própria divindade, claramente são nos mostradas através das coisas que foram criadas. Então a criação, ela revela aspectos do ser de Deus e, portanto, ela não carrega nenhum tipo de mal embutido que justifique a nossa separação dela. Quando nós falamos de mundo, nós estamos falando muito mais de um modo de ser. Quando falamos de mundo, nós estamos pautando a nossa meditação em um certo modo de pensar que caracteriza as pessoas que não têm Deus. Então, quando eu falo de mundo, eu estou dizendo que aquelas pessoas que não se converteram ao Senhor, elas possuem certos valores, elas possuem um certo jeito de ser, elas possuem certas aspirações, elas estão conduzindo a vida delas por um certo caminho que está em oposição completa à verdade de Deus revelada na nossa palavra, na sua santa e eterna palavra. Então é disso que nós estamos falando. Então uma pessoa mundana, ela costuma pensar mais na terra do que no céu, ela costuma pensar mais no corpo do que na alma, ela costuma ter no seu interesse muito mais aquilo que é temporal, ao invés de considerar aquilo que é eterno. Então os seus hábitos, os seus pensamentos, os seus sentimentos são regidos pelos mesmos valores de uma pessoa não convertida. Então é disso que nós estamos falando, e é disso que o texto sagrado que acabamos de ler diz que nós devemos nos separar. Então, irmãos, para encorpar um pouco mais do que eu estou falando com alguns versículos bíblicos, eu quero passar com os irmãos rapidamente uns 5 ou 6 versículos bíblicos, apenas para dar um pouco mais de corpo ao que nós estamos falando. O primeiro é Romanos capítulo 12, vamos até lá, por favor. Versículo 2 é um versículo muito conhecido do Novo Testamento. A maioria dos crentes que tem intimidade com a Escritura o conhece de cor, mas eu quero
apresentar esse versículo para sustentar o que eu estou tentando mostrar para os irmãos essa noite. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz, e não vos conformeis com este século. A palavra século aí é a mesma palavra mundo. Inclusive algumas versões a traduziram assim. Alguns de vocês provavelmente estão usando versões que diz, não vos conformeis com este mundo. Então a nuance destacada pelo apóstolo Paulo aqui a respeito do mundo, é para dizer que o mundo tem uma certa forma. Quando ele diz, não vos conformeis com esse século, a palavra conformar equivale a tomar a forma. Então imagina que você é uma pessoa que tem um manequim 38 e você resolve colocar uma calça 32. Então o que você está fazendo? Você está tentando entrar numa certa forma que infelizmente não é a sua forma natural. Então você está tentando forçar uma certa estrutura que não é a estrutura que lhe cabe. Então é isso que significa conformar-se. Conformar-se é tomar a forma. Então ele está falando que esse mundo tem uma certa estrutura e ele opera na gente para que a gente assume a sua forma, o seu jeito de ser. E Paulo diz que se você se permitir ser formado pelo mundo, você jamais vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o grande perigo das pessoas que estão sendo conformadas com o mundo. Elas não estão experimentando o direcionamento de Deus, elas não estão trilhando os caminhos de Deus, elas estão optando por outras estradas, elas estão sendo conduzidas por outros valores. Então é por isso que a ação do mundo é tão terrível na vida daquelas pessoas que creram. Segunda referência, 1 Coríntios capítulo 2. É muito interessante a nuance da palavra mundo, aqui em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Olha o que é dito aqui, como é interessante o uso da palavra mundo aqui nesse versículo. Ele fala assim, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vocês devem ter percebido o contraste, Espírito do mundo e Espírito de Deus. O que seria o Espírito do mundo? Evidentemente o Espírito do mundo não é um demônio, não é um demônio que vai te atormentar, contrastando com o Espírito Santo. O espírito do mundo tem a ver com a disposição interior para o pecado. Esse é o espírito do mundo. Então ele está falando de dois espíritos que estão atuando na humanidade. Existe o próprio espírito humano, compreendido como um espírito conduzido para o mal, para o pecado. E tem o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós não estamos sendo mais conduzidos pelo espírito do mundo. Nós não estamos mais sendo conduzidos pelos valores desse mundo. Nós não estamos mais conduzindo a nossa história a partir da agenda do mundo presente, daqueles que não conhecem o Senhor. Uma outra nuance da palavra mundo está em Gálatas capítulo 1. Essa particularmente eu acho muito interessante. Gálatas capítulo 1. Versículo 4, veja o que diz aqui, na primeira frase falando do Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Muito interessante isso aqui. Duas coisas a respeito do mundo. Primeiro, ele diz que o mundo é perverso. A palavra perverso aqui tem a ver com distorção. Tem a ver com uma maldade que corrompe aquilo que é bom. Então, o jeito de ser, o sistema de valores de uma pessoa que não conhece o Senhor, ele é perverso. Ele é pervertido, ele é torcido. Essa é a primeira nuance da palavra mundo aqui.
Mas ele diz que o mundo produz em nós raízes. Veja que ele diz, para nos desarraigar desse mundo perverso. Então aqui é o sistema da operação do mundo no coração daqueles que creram. Como é que o mundo, qual é a agenda do mundo para você? É arraigar você nele. É fazer com que você produza raízes que o conectem ao mundo. É trabalhar de tal maneira nos seus afetos, nos seus pensamentos, no seu sistema de valores, para que você se sinta completamente ligado aos valores desse mundo. E o texto sagrado aqui está dizendo que o Senhor Jesus foi entregue para quebrar essas raízes, para fazer com que toda essa perversidade que faz parte do mundo seja de uma vez por todas varridas da nossa vida. Próxima passagem, Tiago capítulo 4. Essa também é bem conhecida. Tiago capítulo 4. Aqui nós temos uma espécie de conflito de amizades. É como se o texto sagrado estivesse dizendo que você tem que escolher quem vai ser o seu amigo. Tem dois amigos possíveis aí em Tiago capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui é um conflito de amizades. É a incompatibilidade entre você de um lado abraçar o Senhor e do outro abraçar o mundo. Tiago está dizendo que isso é impossível. Então o mundo, irmãos, ele opera em nós, e aqui a nuance de Tiago é diferente de Paulo. Paulo, enquanto diz que o mundo cria raízes, ele diz assim: o mundo nos faz amigos. O mundo opera em nós para que nós criemos certos afetos de amizade, como se nós convivêssemos há muito tempo e essa convivência produzisse um tipo de proximidade da qual você valoriza bastante, tal qual você valoriza uma grande amizade, um grande amigo. É assim que o mundo opera em você. Dentro dessa mesma linha dos afetos, a última passagem, 1 João capítulo 2, vamos até lá, por favor. 1 João capítulo 2. Versículo 15. Enquanto Tiago falou de amizade, João vai mais profundo nos afetos. Ele vai falar em termos de amor. E ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele fala do efeito do mundo em nós, como se o mundo produzisse amores. Então nós desenvolvemos uma relação de afeto com o mundo. O mundo é perigoso por causa disso. O mundo, ele meio que obscurece o seu raciocínio. Você perde a capacidade de avaliá-lo de uma forma neutra, porque você cria afetos. E você sabe como é que são os afetos. Quando a gente ama muito uma pessoa, naturalmente nós somos tentados a fazer vistas grossas para certos aspectos do caráter daquela pessoa que nós amamos. A mesma coisa acontece com o mundo. Você se apaixona pelo mundo e naturalmente você tende a valorizar aquelas coisas que lhe fazem muito bem e fazer um tanto de vista grossa para aquelas coisas que aparentemente são incômodas. Então ele diz: o mundo produz afetos em você. O mundo distorce sua capacidade de julgamento. E ele qualifica o mundo como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Desejos carnais, desejos ligados aos seus olhos, cobiça e soberba da vida. Tudo aquilo que tem a ver com orgulho, tudo aquilo que tem a ver com arrogância, tudo aquilo que tem a ver com autoexaltação. O Tiago aqui, ou melhor, o João está dizendo que tudo isso é a síntese do que o mundo apresenta na proposta de afetos.
Então você passa a amar os prazeres da carne, você passa a amar aquelas coisas que você assiste, que você vê, que você interage, e você passa também a amar o orgulho, a autoexaltação, o ser importante, o ser valorizado, o ser colocado num pedestal. Todas essas coisas fazem parte do mundo. E Tiago diz, nós corremos o risco de amá-las. Então, irmãos, todos os versículos aqui deixam claros que a amizade do mundo é inimiga de quem serve a Deus. Que se há algo que é destrutivo para a nossa fé, é o amor ao mundo. O mundo rouba o melhor do Evangelho. O mundo rouba a nossa amizade com Deus. E o mundanismo, irmãos, ele é muito difícil de lidar, especialmente por conta da sua sutileza. Uma pessoa, para ser mundana, ela não precisa necessariamente romper com Deus abertamente. Ela não precisa deixar de congregar, passar a adotar doutrinas estranhas. Ela não precisa chutar o evangelho de lado. Ela não precisa fazer nenhuma dessas coisas aberrantes para ser alguém mundano. Basta ela simplesmente não abandonar o mundo. Basta simplesmente ela viver dividida. Basta ela viver simplesmente nos seus afetos, alternando entre o amor a Deus e o amor às coisas desse mundo. Então, mesmo dentro de uma igreja, frequentando-a regularmente, tendo contato com todos os meios de graça, ainda assim é possível você ser uma pessoa mundana, se você viver com seus afetos divididos. E isso vai matando sua consciência, isso vai anestesiando seu coração, e a semelhança do que nós falamos hoje pela manhã, vai destravando o seu coração para pecados maiores e piores. E são muitos que trilham, infelizmente, esse caminho. Eles começam como Abraão e terminam como a mulher de Ló. Então o mundo é uma grande fonte de perigo para a nossa alma. Segundo lugar, nós vimos que nós temos que nos separar do mundo. Agora, eu quero esticar um pouco mais essa ideia, tratando da seguinte questão: o que não é separação do mundo? O que não significa ser separado do mundo? Então, em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo disse retirai-vos, separai-vos do meio deles, evidentemente ele não estava dizendo que nós temos que abandonar os nossos afazeres, os nossos trabalhos, as nossas obrigações e nos tornarmos monges, eremitas. Na história eclesiástica, conta-se a história de um homem chamado Simão o Estilista. E evidentemente esse homem não era alguém que trabalhava com moda no século IV, mas ele era um monge cristão que acreditava que para viver separado do mundo, ele tinha que viver em torres, isolado, e daí vem a palavra estilista. E ele solicitou que fosse construída uma torre muito alta. E ele viveu lá em cima durante 37 anos. 37 anos em cima de uma torre. E ele fazia isso porque ele acreditava que esse era o meio de ele expressar a sua separação do mundo. Então, evidentemente, irmãos, a Bíblia não está falando disso. A Bíblia fala de Lucas o médico, fala de Cornélio o centurião, fala de Zenas o advogado. O romanismo fez muito por onde criar essa ideia de que o mundo está fora de nós, quando a Bíblia mostra que o principal efeito do mundo, na verdade, está dentro dos nossos corações. Então, o mundanismo não significa necessariamente se desligar do mundo. Segundo lugar, quando Paulo diz retirai-vos, separai-vos, ele não estava dizendo que nós temos que nos abster de conviver com pessoas não convertidas. O Senhor Jesus foi uma festa de casamento, ele sentou-se a uma mesa ao lado de um fariseu. Tem uma passagem bem interessante sobre isso em 1 Coríntios 10, 27, só para ilustrar o ponto que eu estou dizendo. Eu sei que entre os irmãos esse ponto é pacífico, mas é importante colocar isso dentro de uma estrutura bíblica. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27, ele fala assim, o apóstolo Paulo aconselhando aqueles irmãos, ele declara: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência.
Então aqui é uma discussão sobre comida sacrificada a ídolos, que não é o nosso foco, mas vocês perceberam que ele diz, se dentre os incrédulos alguém vos convidar. Então ele está contemplando a possibilidade de que na vida cristã é lícito você aceitar convite de pessoas não convertidas para participar de uma mesma refeição. A única coisa que ele diz aqui é que você deve comer de tudo, não é comer tudo, né? Algumas pessoas vão lá, comem tudo, mas ele está dizendo, coma de tudo, sem perguntar por motivo de consciência, e essa piada foi muito sem graça, eu sei disso. Mas sigamos. O ponto, meus irmãos, é que a Bíblia não proíbe a convivência com os incrédulos. A Escritura se ocupa, de fato, se Jesus está conosco na convivência com os incrédulos. É isso que importa. É isso que é marcante. Então, quando Cristo não está presente na nossa convivência com os incrédulos, nós poderíamos dizer que estamos constituindo relacionamentos de natureza mundana. Mas quando Cristo está presente, nós somos luz no meio das trevas. Outro ponto que eu quero destacar é que quando Paulo disse retirai-vos, separai-vos, ele não está dizendo que nós temos que ignorar outras áreas de conhecimento. Ele não está falando que nós temos que ignorar ciência, arte, literatura, política, nunca ler um jornal, nunca se importar com problemas do nosso país. Isso não significa ser separado do mundo, isso significa ser bitolado. Então 1 Timóteo 2,2 fala que nós temos que orar pelas autoridades. Uma leitura mais atenta do Novo Testamento vai perceber que Paulo tinha uma cultura que ia além da cultura teológica. Tem 3 citações do apóstolo Paulo no Novo Testamento que ele fez de poetas pagãos, gregos. Tem Atos, tem Tito, tem 1 Coríntios capítulo 15. Então o apóstolo Paulo era um homem que estava muito bem ambientado com o sistema de literatura que era produzido na sua geração. E isso não significa de modo nenhum separação do mundo. E uma outra coisa, talvez que tenha muito a ver com a nossa geração, é que quando Paulo disse que nós devemos nos retirar, nos separar, não significa que nós temos que ser excêntricos no modo de ser, no modo de vestir ou na fala. Algumas pessoas acham que ser separado do mundo é você usar roupa esquisita, é você falar com uma voz chorosa, fanha, simulando uma espécie de humildade, santidade. Então tem algumas pessoas que acham que separação do mundo é isso, é você ser esquisito. Então você fala com uma entonação, ó, vaso. Recentemente um pastor me cumprimentou assim, vaso, e eu olhava para a mão dele, para onde que ele está apontando? Tem alguma coisa que ele quer me mostrar? Então, irmãos, essas coisas, elas produzem ridicularização. Elas apequenam o nome de Cristo. Se você, uma simples leitura do Novo Testamento, você vai ver que Jesus falava como as pessoas falavam, se comunicava como as pessoas se comunicavam, as pessoas se vestiam como todos se vestiam. Então, nós fomos chamados para sermos diferentes do mundo nos nossos valores. Nós fomos chamados para ser gente esquisita, para ser gente estranha, gente que parece que vive em outro planeta. Isso não é separação do mundo. Isso, inclusive, faz com que o mundo zombe do Evangelho de Jesus Cristo. Pois bem, nós falamos o que não é. Tudo isso que eu falei se constitui em não separação do mundo. Agora vamos desenvolver um pouco mais o que é a verdadeira separação do mundo. Nós já falamos algumas coisas, mas eu quero desenvolver um pouco mais. Quando a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos nos retirar e nos separar do mundo, a Escritura está falando que nós temos que nos afastar do espírito do mundo. Que nós temos que dar as costas a tudo aquilo que o mundo diz que é certo ou errado. Que nós temos que resistir à agenda do mundo. Que nós não podemos nos curvar aos valores do mundo. Todas as pessoas que são de Deus e que estão andando no Espírito, elas nunca vão ouvir o mundo em primeiro lugar. Elas sempre se perguntarão o que diz a Bíblia. Elas sempre vão perseverar naquilo que Deus diz que é o certo.
Essas pessoas nunca serão levianas quando o assunto for pecado. Essas pessoas nunca tratarão esse assunto como sendo um assunto periférico, mesmo que as pessoas do mundo olhem para você e digam: o que isso tem de mais? Isso não tem problema nenhum. Então, pessoas de Deus não vivem assim. Elas nunca vão contra as Sagradas Escrituras, mesmo que isso gere solidão, perseguição e reprovação do mundo. Então, isso significa ser separado do mundo. Aquele que deseja ser separado do mundo, aliás, deve ter muito cuidado como usa o seu tempo livre. Essa é uma evidência muito forte, irmãos, de separação do mundo. Então, o que você faz à noite? Sabe aquele momento em que você descansa e que você meio que é tentado a deixar a armadura de Deus um pouco de lado? Então, o que você assiste? O que você lê? Quais são as conversas que você tem? Quais são as suas leituras? Se você é uma pessoa que está comprometida em não viver a agenda do mundo, você vai passar a se importar mais com o que você faz no seu tempo livre, o que você faz no seu horário de descanso. Isso afeta a sua questão interior. Isso diz respeito muito à sua alma, se você está andando com o Senhor e se você está seguindo a agenda do mundo. Se você é uma pessoa que deseja se abster do mundo, você não deve se permitir ser absorvido completamente pelos assuntos desse mundo. Você não pode ser uma pessoa controlada pelas demandas desse mundo. Você é uma pessoa que trabalha, mas você jamais permitirá que o seu trabalho se interponha entre você e o Senhor. Você nunca permitirá que as suas atividades diárias sufoquem a sua devoção a Deus. A sua leitura, a sua oração, o seu momento de oração. Você vai lutar para manter a sua comunhão com o Senhor, do mesmo jeito que Daniel, lá no capítulo 6, diz que mesmo com a escritura lavrada, que condenava a ser jogado na cova as pessoas que orassem ao Senhor, ainda assim ele manteve a sua postura de fidelidade em buscar a face do Senhor. Então, uma pessoa espiritual, uma pessoa que está em oposição ao mundo, ela sempre verá a prosperidade da sua alma exercendo primazia sobre a prosperidade do seu corpo. Um outro elemento: aquele que deseja abster-se do mundo deve fugir de toda forma de diversão associada ao pecado. Então, os programas de TV com cenas de fornicação, com cenas de adultério, de homossexualidade, as músicas com conteúdo sexual, conteúdo depreciativo, e fugir de todos aqueles locais que o Senhor Jesus jamais iria com você. Então, uma pessoa que está ligada ao Senhor e está fugindo do mundo, ela se preocupa com essas coisas. Ela sabe que Deus julgará essas coisas, que Deus julgará essas posturas, que Deus julgará essas pessoas e que o fim delas é a morte. E que nós não podemos amar, nós não podemos ter consciência, ligação emocional com aquelas coisas que um dia penduraram o nosso Salvador na cruz. E é por isso que a gente se separa do mundo. Um outro elemento: se você quer ser separado do mundo, você deve ser moderado nas suas recreações. Nenhum cristão sensato é contra diversão, prática de exercícios físicos, mentais. Os puritanos já diziam que a boa saúde nos faz mais aptos para o serviço de Deus. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando dos excessos. Dizem que a diferença entre a saúde e o envenenamento depende da dose. A nossa geração, irmãos, é uma geração viciada em recreação. Ela é viciada no prazer. Ela não conhece a austeridade. Então, pessoas viciadas em malhar, pessoas viciadas em dieta, pessoas viciadas em política, pessoas viciadas em rede social, pessoas viciadas em celular, em vídeos, seriados, filmes. E o grande mal, irmãos, é que essas coisas se tornam ídolos. Essas coisas passam a escravizar o seu coração, e elas prometem para você alguma coisa que elas não podem oferecer. Elas prometem satisfação interior, e na verdade elas roubam no final das contas a sua paz.
Uma pessoa que é madura, uma pessoa que está crescendo, uma pessoa que está lutando contra a mentalidade mundana, ela simplesmente sabe quando parar. Ela conhece os limites, ela sabe quais são os freios que precisam ser adotados. Ela sempre vai se perguntar: isso interfere na minha comunhão com Deus? Isso ocupa a primazia dos meus pensamentos? Esses relacionamentos, essas recreações, elas estão criando raízes no meu coração, produzindo afetos profundos. E essa análise, irmãos, é difícil de fazer. Ela requer coragem, autonegação, firmeza. Mas eu acho que tem um termômetro muito interessante. É o quanto a sua recreação ocupa a primazia dos seus pensamentos. Então, se tem algo que você gosta muito de fazer e que logo que você desperta, você já tem aquilo em mente, ou na maior parte do seu dia, aquela recreação está sempre ocupando ali os seus pensamentos, isso provavelmente é a indicação de um ídolo. O que eu estou tentando dizer para os irmãos é que Deus deseja, irmãos, que nós sejamos temperados até nas coisas lícitas. Uma das marcas de uma pessoa que está crescendo em santidade é a vida de moderação. Isso nós vemos muito lá no livro de Provérbios, Salomão dizendo que se você encontrar um favo de mel, você coloca só um pouquinho na boca, você não pega o favo de mel e engole de uma vez, que aquilo vai produzir em você náusea, vai gerar uma repulsa, o mel vai deixar de produzir prazer. E isso, irmãos, é uma metáfora do efeito da recreação. O excesso de recreação causa uma espécie de náusea da alma. Aquilo passa a tomar um quê destrutivo para a sua vida. Então, quem é de Deus se preocupa com essas coisas. Algo que ainda quero dizer, que eu acho da mais absoluta importância, é que aquele que deseja viver separado do mundo, precisa ser cuidadoso nas suas amizades, intimidades e relacionamentos com pessoas não convertidas. Nós já falamos, irmãos, que o Senhor Jesus, os apóstolos conviveram com incrédulos. Nós não estamos afirmando que nós não temos que ter nenhum relacionamento com quem não é convertido. Não é disso que eu estou falando. O que nós estamos falando aqui é de uma convivência demasiada e desnecessária. É um tipo de convivência na qual os seus melhores amigos são as pessoas que não conhecem a Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que a Bíblia afirma claramente, que é impossível você nutrir certos relacionamentos sociais sem que isso de alguma forma afete o seu caráter. Provérbios capítulo 13, versículo 20, fala disso. Olhe comigo, por favor, essa passagem. Provérbios 13, versículo 20. Você já escutou alguém dizendo assim: eu não sou influenciado por ninguém. Eu posso entrar, sair, conviver, ter pessoas assim ao meu redor. As pessoas podem falar, dizer, ser do jeito que elas quiserem, mas eu não sou afetado. Irmãos, ouvir isso de um adolescente, a gente tolera, né? Do adolescente a gente espera, o adolescente está em processo de formação. Do meu não, ele já passou dessa fase, já passou dos 17, eu não tolero mais, né? Mas dos adolescentes mais novos, a gente tolera esse tipo de coisa. Mas de uma pessoa adulta, amadurecida, casada, com anos, achar que você pode conviver deliberadamente com pessoas que não amam, que não conhecem, que são ímpias, às vezes pessoas que vivem uma relação odiosa com Deus, e que isso não vai te afetar de maneira alguma, é no mínimo, irmãos, imaturidade. Provérbios 13, verso 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Que a Bíblia está falando de um princípio que é importante. Nós somos afetados pelas pessoas com as quais convivemos. De alguma maneira, as pessoas com as quais convivemos, elas nos inspiram, para o bem e para o mal. Então, se você é companheiro de sábios, se você está andando na companhia das pessoas que amam, que temem ao Senhor, que vivem, que levam a vida cristã a sério e vivem para a glória de Deus, isso de alguma forma inspira você. Isso de alguma forma repreende você.
Tanto inspira como repreende. Isso é uma coisa gloriosa. Você olha para aquela pessoa e você vê aquilo que você não é e você deseja ser aquilo. Mas a mesma coisa acontece com o companheiro dos maus. Aquilo inspira e aquilo perverte você. Então, se você quer andar com o Senhor verdadeiramente, você não pode ter entre os seus melhores amigos as pessoas que não se importam com a alma, que não se importam com Deus, que não têm Cristo, que não têm a Bíblia como regra de fé. Se essas pessoas não querem andar com você no caminho estreito, você não pode pegar na mão dessas pessoas para andar com elas pelo caminho largo. Eu queria, de modo particular, me dirigir aos jovens, irmãos e irmãs, que são solteiros e pensam em se casar. Eu tenho visto muitas pessoas fiéis que entraram em um casamento misto e vivem grande sofrimento dentro desse casamento, quando não, o próprio afastamento da fé e do compromisso com Deus. Isso tem ocorrido, infelizmente. Tem se tornado, irmãos, quase que uma situação majoritária na igreja do Senhor. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus e se preocupa com a sua alma, não se case com uma pessoa infiel. Não se case com um cristão nominal. Não se case com uma pessoa imatura na fé. É muito melhor você permanecer só do que viver em julgo desigual. A maioria das pessoas do mundo não acredita nisso. Algumas pessoas da igreja, inclusive, não acreditam nisso. Há algumas pessoas na igreja que acham que é melhor você estar junto com alguém. Eu tive um colega, quando nós éramos solteiros, na igreja que eu me converti, ele falou para mim isso assim: Marcos, eu, sinceramente, eu já cheguei numa situação que, como diz aquele versículo bíblico lá, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, qualquer pessoa que chegar, eu estou aceitando, eu não quero ficar sozinho. Então, muita gente acredita nisso, que é melhor um jugo desigual do que a solidão. Essa semana, uma irmã muito amorosa aqui da nossa igreja, e eu estou citando isso porque antes eu pedi permissão a ela, e ela permitiu eu falar isso. Uma irmã muito amorosa aqui da nossa igreja, estava aqui à tarde, a gente estava conversando aqui pelo corredor, e ela falou para mim assim: pastor, eu sinto muita vontade de chamar todas as meninas da igreja, as jovens, as adolescentes, e dizer para elas assim: olha, minhas filhas, não se casem com pessoas incrédulas. Eu sou casado com uma pessoa incrédula, e eu sei o sofrimento que é um lar dividido, o lar de uma pessoa que não ama o Senhor. Como isso é difícil para o dia a dia, para a criação de filhos, como isso é difícil para estabelecer o rumo da casa, o andamento da família, como é difícil, como é dolorido, quantos sacrifícios, quantos benefícios espirituais eu deixo de desfrutar porque eu vivo em um jugo desigual. E ela disse: eu sinto vontade de chamar as mocinhas da igreja e falar isso para todas elas. Quem, irmãos, está ocupado de fugir da mentalidade mundana, vai procurar uma pessoa fiel que ame ao Senhor para se casar? Falei isso recentemente aqui na igreja. Um dia, quando apareceu um gavião lá em casa querendo casar com Carolina, a primeira questão que eu vou querer saber é essa: se ele ama mais a Jesus do que ama a minha filha. Se ele ama mais, se os afetos dele pelo Senhor Jesus dominam muito mais o seu coração do que os sentimentos que eles estão nutrindo pela minha filha. Eu aconselhei uma jovem, alguns anos atrás, que tomou uma decisão de romper um relacionamento, e ela, irmãos, tomou uma decisão muito madura, muito admirável. Ela gostava muito do rapaz, ela tinha muitos afetos pelo rapaz, e ela disse para mim: pastor, eu vou terminar. Eu disse: irmã, por que você vai terminar? Ela disse: porque esse rapaz, ele me ama mais do que ele ama Jesus. Os afetos que ele tem por mim são maiores do que os anseios do coração dele por Jesus Cristo. Eu suspeito que esse rapaz me tornou uma espécie de ídolo na vida dele. Eu fiquei muito emocionado de ouvir aquilo. Eu falei: termine no nome de Jesus.
Pessoas, irmãos, que amam ao Senhor, se preocupam com as suas amizades, se preocupam com os seus afetos, com os seus amigos, se preocupam com quem vão se casar. Eles estão empenhados em ter entre os seus melhores amigos, entre os seus cônjuges, pessoas que amam profundamente o Senhor Jesus Cristo, porque eles sabem que só o companheiro dos sábios é que amadurecem na fé. Como eu disse, irmãos, esse assunto é um assunto difícil, é um assunto cheio de dificuldades, que você precisa de muita sabedoria, de muito discernimento espiritual, de muita honestidade interior, e precisa de bons exemplos para caminhar com o Senhor. A parte mais importante da nossa mensagem essa noite, em quarto lugar, é essa: como é que nós vencemos o mundo? Já que o mundo vem, já que o mundo está dentro de nós, fora de nós, o mundo quer nos arraigar, criar amores, afetos, amizades. Como é que nós vencemos o mundo? Em primeiro lugar, nós vencemos o mundo com um coração novo. Nós vencemos o mundo através da conversão. Coração renovado, santificado pelo Espírito Santo, em que Cristo habita. Olhe comigo Mateus 6, versículo 22, eu acho muito belo esse versículo. Mateus 6, verso 22. O Senhor Jesus falou assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então Jesus diz que a estrutura de pureza, que ele chama aqui de corpo luminoso, ela é precedida por olhos puros. O que são olhos puros? Lembra que Jesus, ao falar de olhos, ele não está se limitando exclusivamente aos nossos olhos carnais, senão os cegos estariam de fora disso aqui. Olhos tem a ver com também com uma metáfora de como você enxerga a realidade, como você percebe o mundo, quais são os seus valores. Então ele diz, você precisa de uma certa pureza interna para você apreender a realidade ao seu redor de uma forma construtiva. Então eu entendo aqui, irmãos, que olhos bons é uma metáfora de conversão, de regeneração, de uma pessoa transformada. Ela tem um modo santificado de enxergar o mundo. Então, a vitória pelo mundo começa por aqui, começa pela conversão. Se você está me ouvindo essa noite, e você simpatiza com tudo o que foi dito, mas você não se converteu ainda ao Senhor, você não vai conseguir experimentar a profundidade da vitória sobre o mundo. O máximo que você vai ter na sua experiência serão mudanças superficiais. Algumas mudanças aparentes, exteriores. Você precisa de olhos bons. Você precisa de novas categorias de pensamento. E só Jesus Cristo pode te conceder. Só Jesus Cristo pode te dar um novo olho. Só Jesus Cristo pode te dar um novo coração. Então, se você está ouvindo isso e ainda não é convertido, você não deveria descansar até que isso acontecesse. Porque é só com Jesus Cristo que você pode ter um novo olhar. Segunda maneira de vencer o mundo é através de uma fé viva e prática. 1 João 5, versículo 4. Vamos até lá, por favor. 1 João capítulo 5. Versículo 4. Ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então ele diz, para você, em primeiro lugar, vencer o mundo, você tem que ser nascido de novo.
A expressão dele aqui é nascido de Deus. Nascido de Deus é regeneração, é nascer de novo. Mesmo João que escreveu aqui, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, é o que está dizendo isso, são expressões sinônimas. E ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isto é, você precisa de fé salvadora para vencer o mundo. Como é que a fé, como é que funciona, irmãos, a dinâmica da fé na luta contra o mundo? Isso é uma questão muito importante tratada por João. É basicamente essa ideia. Você vence o mundo quando a sua fé, de alguma maneira, capacita você a enxergar as coisas invisíveis como sendo reais. Esse é o sentido. Então, como é que o mundo perde brilho? E como é que as coisas da alma ganham brilho? Através da fé. A fé é uma espécie de telescópio. Ela traz para perto de você aquelas coisas que parecem estar muito longe. Então você, através da fé, você vai se encantando com as realidades espirituais. A fé é como se acessasse um novo mundo e trouxesse para a sua realidade presente todas aquelas coisas maravilhosas que Deus fez, está fazendo e um dia vai fazer na sua experiência. Eu estou falando da sua salvação, da sua regeneração, da presença do Espírito Santo na sua vida, das promessas de ressurreição, vida eterna, novos céus, nova terra, imortalidade. Então a fé, ela acessa todas essas realidades e ela traz para o seu presente e isso encanta os seus olhos e o mundo perde simplesmente o brilho. E é dessa maneira que o mundo é vencido. E isso, irmãos, muda completamente a nossa percepção da realidade. Nós somos capazes, a partir de então, de suportar censura. A repreensão do mundo não vai fazer efeito nenhum para a gente. O distanciamento, até de pessoas amadas, às vezes até de entes familiares, não vão doer tanto no nosso coração. Porque a fé, ela tem um poder de trazer um brilho sobre aquelas realidades que muitas vezes passam obscuras aos olhos da maioria das pessoas. Se você quer vencer o mundo, ore ao Senhor pedindo para Ele aumentar a sua fé. Ore para o Senhor te dar uma fé robusta. Ore para que o Senhor te dê uma fé madura e você vai ter vitória sobre o mundo. E em terceiro lugar, o hábito de confessar a Cristo em todas as ocasiões. Uma pessoa que está vencendo o mundo, ela se posiciona abertamente, ela não se envergonha de Cristo e nem dos valores da Sagrada Escritura. Essa pessoa sabe que os pecadores normalmente se apartam de todos aqueles que vivem como Cristo viveu. Essa pessoa evidentemente não vai ser arrogante, grosseira, se tornar uma espécie de polícia do mundo, mas ela também não vai se abster de aprovar o que Deus aprova e reprovar o que Deus reprova. Irmãos, já caminhando aqui para as minhas palavras finais, a pergunta que nos fica diante de tudo que falamos essa noite é essa: como é que você está diante do Senhor? Você está vencendo o mundo ou você está sendo vencido por Ele? Seja sincero, peça para o Senhor sondar o seu coração. Se você está sendo vencido pelo mundo, lembre-se que a Bíblia diz que o mundo passa, e os que amam o mundo, os que estão comprometidos com a agenda do mundo, passarão, se perderão eternamente, do mesmo jeito que acontecerá com o mundo. Então, oro essa noite para que o Senhor desperte você antes que seja tarde demais, porque o dia de Cristo está se aproximando. Um pouco mais de tempo e esse mundo vai passar, e nesse dia, o que será de você? Então, eu convido você a se agarrar a Jesus Cristo, a você orar ao Senhor para que Ele enche o seu coração de fé salvadora, que Ele faça você considerar essas palavras e quebre as correntes do mundo no seu coração antes que seja tarde demais. Se você deseja sair do mundo, se você ouviu todas essas coisas que nós falamos essa noite e está falando para você mesmo, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa que está arraigada ao mundo, eu sou uma pessoa que criou amores por esse mundo e eu desenvolvi uma relação de amizade com o mundo que eu não consigo simplesmente romper. Só há um caminho para você. Você precisa ir até Jesus Cristo.
Nós lemos lá em Gálatas 1:4, que ele foi enviado pelo Pai para nos desarraigar desse mundo perverso. Jesus Cristo de Nazaré esteve aqui nesse mundo e ele morreu para que os nossos afetos fossem completamente destruídos com relação a esse mundo. Jesus Cristo esteve aqui, meus irmãos, ele viveu aqui por 33 anos, e ele sabe perfeitamente o que é o mundo, o efeito do mundo, ele conhece como Deus toda essa realidade, conhece também como homem, e ele pode te salvar do mundo, da carne e do diabo. Hoje ele está sentado à destra de Deus, e ele tem todo o prazer de te livrar dos laços desse mundo, e te fazer vencedor no caminho dele. E você, crente, que está lutando contra esse mundo, persevere, continue, não desista, peça para o Senhor abrir os seus olhos da alma, para você contemplar o invisível. Você que muitas vezes tem lutado, mas vez por outra tem sido derrotado, tropeçado, ou até desmaiado na batalha contra o mundo, achando que muitas vezes você não vai aguentar. Renove suas forças diante de Deus e prossiga lutando. Toda batalha que você está enfrentando contra o mundo, ela será devidamente recompensada. Vale a pena lutar contra o mundo. Quanto mais luta, mais feliz, mais longe do mundo, mais perto de Deus. Então é uma batalha que vale a pena ser lutada. Eu quero terminar, irmãos, com 3 referências bíblicas, então nós vamos orar. A primeira é Lucas capítulo 12, versículo 8. Essas referências servem para reforçar o ponto que nós estamos falando, sobre a necessidade de lutar e ter vitória contra o mundo. Lucas 12, verso 8. Jesus falou o seguinte: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Jesus nos chama a confessá-lo. O que significa confessar Jesus? Significa externar para esse mundo o seu comprometimento com Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou dele, eu sou discípulo dele, eu sou orientado pelas palavras dele, eu estou comprometido com a obra que ele fez, eu vivo para agradá-lo, honrá-lo. Nós somos chamados, irmãos, a confessar Jesus em todo lugar, em todos os nossos relacionamentos. Nós temos que confessar Jesus onde trabalhamos, para os nossos familiares, no nosso ambiente de estudo. Nós temos que colocar Jesus, nós temos que entronizar, magnificar Jesus. Só essas pessoas, diz aqui o texto sagrado, só essas pessoas que serão confessadas por Jesus perante os seus anjos. E sabe o que significa Jesus confessando você? Significa Jesus autenticando as suas palavras. É como se Jesus estivesse olhando para você e dizendo: isso é verdade, de fato você é meu, de fato você está comprometido comigo, de fato você tem vivido uma vida para a minha glória. Nós temos que confessar Jesus. Segunda referência, Marcos 10, 29. Volte aí um pouquinho, por favor. Marcos 10, versículo 29. Marcos 10, 29 mostra que nem sempre confessar Jesus é uma coisa fácil. Ele fala assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Aqui Jesus está falando que muitas vezes
renunciar o mundo será um processo muito dolorido. Renunciar o mundo pode envolver o desamor de pessoas muito especiais, de pessoas muito queridas. Que muitas vezes confessar Jesus vai incluir o desprezo da sua própria mãe, vai incluir a perseguição do seu próprio pai, vai colocar você numa posição em que pessoas muito amadas vão desejar o seu mal. Quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, uma pessoa muito amada, ela falou assim para mim: eu preferiria que você tivesse morrido a você estar onde você está. Uma outra pessoa muito amada disse que eu iria um dia abandonar a minha fé, nem que fosse numa cadeira de rodas, que o pagamento por eu ter deixado uma certa seita chamada Congregação Cristã no Brasil, o preço de ter saído dessa seita seria futuramente voltar para ela arrependido numa cadeira de rodas. Muitas vezes, irmãos, seguir Jesus vai envolver o desamor, o desprezo e o ódio das pessoas mais perto de você. Mas eu não estou falando isso para vocês para parecer um coitado, porque de fato a minha história tem muito mais a ver com o versículo 30 do que com o versículo 29. No versículo 30 diz assim: que não receba já no presente o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Isso, irmãos, esse versículo, ele praticamente sintetiza a minha história. Porque na casa de Deus, durante todos esses anos, eu tenho tido irmãos, irmãs, eu tenho tido mães. Quantas mães o Senhor tem dado a mim e a minha esposa nessa caminhada do Evangelho? Quantas pessoas preciosas que amam verdadeiramente, de coração, que se importam, que muitas vezes demonstram mais afetos do que propriamente os laços de sangue. Então, isso que Jesus falou aqui é verdade, você precisa crer nisso. E eu estou falando isso para você que está lutando com essas questões sociais, com essas questões de amizades, com essas questões de relacionamentos, que muitas vezes você tem evitado confessar a Cristo verdadeiramente, fortemente, com medo da reprovação do mundo. Creia nisso aqui. Deus tem afetos profundos reservados para você. Deus tem experiências familiares reservadas para você que você nunca imaginou que um dia poderia experimentar. Por fim, Hebreus 10, versículo 35. Já estourei todo o meu tempo, sei disso, mas vocês bravamente estão resistindo aí. Hebreus 10, versículo 35. Diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que é a sua confiança? Confiança aqui, irmãos, está falando do seu compromisso com Deus, está falando da sua fé em Deus, está falando do conteúdo da sua confissão de fé, tudo aquilo que você crê a respeito de Deus, de Cristo, do Evangelho, da salvação. Ele está falando, não abandone essas coisas. Não abandone. Lembra que o mundo quer levar você a dar as costas a essas coisas, mas ele diz assim, não abandone, porque elas têm grande galardão, isto é, elas serão devidamente recompensadas. No 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então o que nós precisamos, irmãos?
para continuar vencendo o mundo, nós precisamos do que o autor aqui chama de perseverança. Nós precisamos dessa resistência interior, desse fortalecimento da alma. Ele fala aqui da promessa de Deus, é como se ele estivesse dizendo, tem uma promessa para você alcançar, e para você chegar até ela, você precisa batalhar, você precisa perseverar, você precisa sim insistir, você não pode desistir dela. E o conteúdo da promessa está no verso 37, que promessa gloriosa ele fala. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Então, quem é a promessa que nós estamos esperando? A promessa é uma pessoa. Nós estamos esperando Jesus. Você não gostaria de ser aprovado por Jesus? Você não gostaria de ser uma pessoa que um dia Jesus vai olhar para você e dizer, você perseverou, você guardou a minha palavra, você nunca se envergonhou de mim, você buscou a minha face, você aceitou o ódio das pessoas, o desprezo de pessoas amadas, porque você contemplou o galardão e a promessa. Irmãos, vale a pena perseverar, vale a pena lutar contra o mundo. Eu acredito que o dia mais feliz da nossa história vai ser o dia em que nós fomos aprovados por Jesus. Esse vai ser o dia mais feliz. O dia em que Jesus vai declarar para toda a criação, visível e invisível, que nós fomos fiéis a Ele. Vem cá, servo bom e fiel. Irmãos, ouvir isso não tem preço. Teve preço para Ele, mas para nós não vai ter preço. Então vale a pena perseverar, vale a pena você sofrer afrontas, vale a pena ser ridicularizado, vale a pena essa luta interior que muitas vezes, irmãos, tira a nossa paz, de querer estar andando com Deus, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa errada dentro da gente que nos puxa. Vale a pena encarar essa luta e prosseguir, porque vai chegar o dia em que o Senhor Jesus, em pessoa, Ele vai nos afirmar, Ele vai nos vindicar, Ele vai declarar para toda a sua criação que nós fomos fiéis e íntegros a Ele. Que Deus nos abençoe, que Ele aumente a nossa fé e que nós tenhamos vitória sobre o mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por abrir a Tua palavra, dividir esses assuntos com esses irmãos. Como é bom, Senhor, meditar no Teu conselho, sermos inspirados pelas palavras de Jesus e pelo exemplo de homens e mulheres fiéis que experimentaram uma vida de vitória sobre o mundo, porque se esconderam em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome por isso. E hoje, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Teu Espírito nos encha, que Ele nos controle, que o Teu Espírito nos dê uma disposição perseverante, para renunciarmos ao mundo e abraçarmos as Tuas promessas. O desejo do nosso coração é o retorno de Jesus Cristo, e que Ele nos confesse, assim como nós vivemos para confessá-lo nesse mundo. Nós clamamos, Senhor, que Tu apresses a Tua vinda, venha nos buscar, venha nos trazer para perto de Ti, quando viveremos a plenitude da felicidade. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão enfraquecidas, pelas pessoas que estão desmotivadas, pelas pessoas que de alguma maneira estão derrotadas pelo mundo, enredadas pelo espírito do mundo. Eu oro, Senhor, para que haja libertação. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas sejam revestidas de poder e que elas assumam essa batalha e creiam, Senhor, que vale a pena perseverar em renunciar ao mundo todos os dias. Eu oro pelos jovens dessa igreja, pelos adolescentes dessa casa, para que o Senhor os livre de relacionamentos mundanos, amigos, amigas mundanas, cônjuges, casamentos com mundanos. Livra, Senhor, cada um deles
Permita que na convivência social deles, eles venham experimentar a convivência com pessoas sábias, santas, que vivem para a Tua glória. Nós pedimos essas coisas todas no nome de Jesus. Amém.